Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio de espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã a esta hora eu não fizer com tua vida o que fizestes com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a sua própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giasta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo a si a sua morte, dizendo: agora basta, ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu ali mesmo sobre a giesta. Mas eis que um anjo tocou e disse-lhe: levanta-te e alimenta-se. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia um pão quente que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a deitar-se. O anjo do Senhor veio pela segunda vez e tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Quantos louvam ao Senhor por sua palavra nessa noite? Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Fale conosco, Senhor, nessa noite, porque nós queremos ouvir o Senhor falar aos nossos corações. Que o Senhor, ó Pai, esteja exaltado, que o Senhor cresça nessa noite, Senhor, e nós venhamos a diminuir diante da tua presença. A ti seja todo louvor e toda glória no nome de Jesus. A igreja diga amém e glórias ao nome do Senhor nosso Deus. Queridos, eu prometi aos irmãos que eu não estaria dando continuação à palavra, de domingo retrasado, porque o Senhor já completara esta palavra através dos servos do Senhor que passaram aqui por esse altar. Amém? Eles falaram aquilo que o Senhor colocou em seus corações, e discerni isso no meu espírito, que o que a igreja precisava ouvir, a igreja já ouviu nesses dias. E o Senhor colocou uma palavra ao meu coração, orando, pedindo direcionamento, conversando com alguns irmãos na quinta-feira, alguns me deram uma direção para que eu pudesse estar ministrando uma palavra, e eu fui buscar no Senhor, e o Senhor me deu esse direcionamento, e vou estar falando nesta noite sobre algumas posturas que podem fazer com que o nosso ânimo espiritual possa ser minado. Diga para quem está do seu lado assim: cuidado com a sua postura espiritual. Amém? Precisamos ter cuidado com a nossa postura espiritual, porque muitas das vezes o inimigo vai usar a nossa postura para minar exatamente aquilo que nós estamos posicionando diante do Senhor. E quando nós olhamos aqui para essa história linda, que todo mundo já conhece, que todo mundo já leu, a história do profeta Elias, o que nós encontramos, irmãos? Nós observamos aqui que ele foi um grande homem de Deus, ele foi um profeta muito usado pelo Senhor. Porém, esse homem de Deus, esse grande profeta, ele teve alguns descuidos. Ele passou por momentos difíceis, ele passou por momentos de desânimo, ele passou ao ponto de dizer que queria a própria morte. Ele ficou totalmente, irmãos, apático diante daquilo que Deus queria realizar, queria fazer através da sua vida. Nós observamos aqui na palavra do Senhor, acabamos de ler, que Elias,
ele havia obtido grandes vitórias da parte do Senhor. Elias tinha feito grandes conquistas na presença de Deus. E podemos dizer que Elias, ele estava no auge da sua vida espiritual. A Bíblia vai dizer para nós, lá em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode examinar aí na sua Bíblia. Volte aí 2 capítulos, estamos no capítulo 19, capítulo 17, verso 1. Nós vamos encontrar o que? O profeta Elias, ele profetizando acerca de uma seca que viria sobre a terra. Ele ordenara em nome do Senhor que não chovesse por 3 anos. E a Bíblia vai dizer para nós que assim fora feito. Assim se realizou conforme a palavra profética do homem de Deus. Se nós olharmos no verso 14, do capítulo 17 ao verso 16, nós vamos encontrar o homem de Deus sendo usado mais uma vez, fazendo com que a multiplicação da farinha e do azeite fosse um milagre tão grande, ao ponto de fazer com que a viúva de Sarepta pagasse todas as suas dívidas, através do milagre que o Senhor realizara na vida daquela mulher, através do homem de Deus. Verso 20 ao verso 22, do mesmo capítulo 17, nós vamos encontrar o que? A ressurreição do filho desta mesma mulher. E agora, por fim, no capítulo 18, verso 20, nós vamos ver que o homem de Deus, tomado de grande poder, de grande autoridade, ele vence agora os 450 profetas de Baal. Mas eu gostaria de chamar a atenção da igreja, a palavra nessa noite, que se nós observarmos aqui a expectativa do homem de Deus, a expectativa do profeta com respeito à mudança no rei Acabe e em Jezabel, ele teve essa expectativa frustrada, ele teve essa expectativa desesperadora para ele, porque quando ele sofreu as ameaças, quando ele sofreu os ataques contra a sua vida, ele, ao invés de se posicionar contra aquele ataque, ele se encheu de medo e fugiu diante do seu problema. Diga para quem está do seu lado, a sua postura espiritual vai determinar a sua conquista no reino de Deus. Quantos aqui querem conquistar? Quantos aqui querem ser abençoados? Então, posicione-se diante do Senhor em autoridade. Posicione-se diante do Senhor em autoridade. A Bíblia vai dizer para nós que isso trouxe desespero ao homem de Deus. Isso trouxe desespero a Elias. Desespero esse, irmãos, ao ponto de Elias pedir a própria morte. Está no versículo 4 do capítulo 19 que nós acabamos de ler. E Elias, então, com medo da sua vida, com medo de perder a sua vida, o que ele faz? Ele esconde, ele corre, ele se esconde de tudo, e ele vai se abrigar agora em uma caverna. Não é muito diferente também de alguns de nós, que quando o problema vem para nos atacar, quando o problema vem para poder nos paralisar, ao invés de nós nos levantarmos no Senhor, nós nos isolamos, nós nos escondemos, nós calamos a nossa boca, nós calamos a nossa voz, quando na verdade o Senhor quer que nós nos levantemos e usemos da autoridade que Ele tem para nós. Quantos aqui me entendem nessa noite? Aquele mesmo profeta, irmãos, que agora tinha enfrentado os 450 profetas de Baal, ele teve o seu ânimo agora ferido. Por quê? Porque ele sofreu a ameaça de uma mulher pagã, de uma mulher que não temia ao Senhor, não era temente ao Senhor.
o homem que tinha profetizado, o homem que tinha feito grandes feitos, um homem que agora tinha sido usado poderosamente diante do Senhor, ele é deixado se tomar por aquele desespero, por aquele desânimo que tomou a vida de Elias ao ponto dele se esconder naquela caverna. Não é esse desespero que às vezes também toma conta do nosso coração? Não é esse desespero que às vezes também toma conta da nossa vida? É certo, irmãos, que nós podemos dizer que sim. Então, nós precisamos aprender, irmãos, com esse texto nessa noite. Precisamos entender aquilo que o Senhor está falando aos nossos corações. Quantos acreditam que o Senhor vai falar algo ao seu coração aqui nessa noite? Estou dizendo sobre algumas posturas que podem minar o nosso ânimo espiritual. Você já notou que muitas vezes você está bem diante do Senhor, você recebe uma porção do Espírito Santo, você é renovado pelo Espírito Santo, mas de repente sobrevém sobre a sua vida um ataque, um contra-ataque espiritual, ao ponto de te dar um desânimo, uma frieza espiritual que você não consegue entender o motivo daquilo. E nós precisamos discernir, irmãos, que as nossas lutas, elas não são contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nos lugares celestiais. Há dias que nós precisamos levantar e olhar para nós mesmos no espelho e profetizar para nós mesmos, dizer: você é um servo, uma serva do Senhor, o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, levanta-te e resplandece, porque a glória do Senhor vai nascer sobre você. Precisamos, nossa posição. Às vezes eu faço isso. Às vezes eu levanto e tenho um dia que eu não estou legal. Minha esposa sai para trabalhar, Gustavo também, e eu fico para trás. Às vezes sou o último a sair para trabalhar, e eu aproveito esse momento para ir profetizar. Vou para o espelho, estendo a mão, estou ali orando por mim. Às vezes eu boto a mão na minha cabeça e profetizo para mim mesmo: você é uma bênção, Deus te chamou, Deus te escolheu, Deus te capacitou. E ainda lembro, das promessas do Senhor. Senhor, o Senhor fez a promessa, o Senhor disse que ia ser, o Senhor disse que ia fazer. E aquilo, irmãos, vai me enchendo de um ânimo dobre, e eu vou me levantando e me posicionando na presença de Deus. Elias, ele tinha feito grandes feitos, grandes milagres. O poder de Deus fluía através da vida de Elias. Mas agora, quando ele é ameaçado, Elias corre e se esconde do seu problema. Seja a boca de Deus para quem está do seu lado. Diga para ele assim: não corra do seu problema. Diga para ele assim: fale para o seu problema. Mas fala com mais vontade. Diga: fale para o seu problema, que o seu Deus é muito maior do que ele. Você acredita nisso, irmãos? Nosso Deus é muito maior do que qualquer obstáculo que se opõe diante da nossa presença. Porque com o Senhor, ainda que um exército se levante, todavia ele vai ser desbaratado. E ainda que uma muralha se levante, todavia, com o Senhor nós saltaremos muralhas. É o que diz a palavra do Senhor. E as situações, irmãos, muitas vezes elas se levantam e elas têm poder para poder estar atrapalhando aquilo que Deus está a realizar na nossa vida. E a primeira coisa que eu gostaria de falar com a igreja nesta noite é que algumas situações difíceis e desconfortáveis, uma situação que muitas vezes nós entramos por ela e nós nos sentimos constrangidos, amedrontados, é uma porta para que o inimigo possa paralisar o agir do Senhor na nossa vida. Nós precisamos, quando estamos passando por algum momento difícil, nos fortalecer diante do Senhor.
Já parou para pensar atenção naquele cântico bem antigo que nós cantamos aqui na igreja? Cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor, Ele nos dá o quê? A chance. Uma chance. Então levanta a mão de profeta para o céu e diga assim: esta oportunidade que o Senhor está me dando não é para me destruir, mas é para me fazer crescer. Você recebe essa palavra na sua vida, meu irmão? Entenda de uma vez por todas que esta oposição que muitas vezes nós enfrentamos não é para nos abater, mas é para fazer com que a gente chegue mais perto do Senhor. Precisamos nos fortalecer. E muitos irmãos conseguem enfrentar essas tribulações da vida. Muitos conseguem se posicionar. Muitos conseguem se levantar. Muitos conseguem se opor e tirar destas oportunidades o quê? Um fortalecimento que é adicionado à nossa vida, à maneira que nós vamos enfrentando os problemas cotidianos. O apóstolo Paulo vai dizer para nós, um demais irmãos meus: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós precisamos estar firmes, nós precisamos estar preparados. O apóstolo Paulo escreve também na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, dizendo da seguinte forma, irmãos: quando eu estou fraco, completa, irmãos, é aí que eu estou. Ah, pois só um ensaio isso aí, foi só um ensaio. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou? Então profetiza para 2, 3 pessoas, diga assim: você não está fraco, meu irmão, você está forte. Você não está fraco, meu irmão, você está forte. Seja a boca de Deus para ela, seja a boca de Deus para ele. Profetiza isso em nome de Jesus. Deixa Deus usar a sua vida aí. Aleluia. Elias, ele tirou forças das primeiras situações que ele estava enfrentando. Elias, ele tirou um fortalecimento e ele venceu, mas nem sempre foi algo fácil, nem sempre foi algo que ele pudesse fazer com facilidade. Nós precisamos, irmãos, entender que muitas vezes o inimigo vai se levantar para nos ameaçar. Muitas vezes o inimigo vai se levantar para perguntar: quem é você? Quem é você? E nós temos que estar prontos para trazermos uma resposta para o inimigo. Antes de eu responder quem eu sou, eu quero te lembrar de quem você é. Você está entendendo, crente? Você está entendendo nesta noite? Quando o diabo se levantar para tentar paralisar, calar a sua voz e perguntar quem você é, porque eu tenho certeza absoluta que muitas vezes, diante de alguma situação que você foi se levantar, você foi se posicionar, o inimigo soprou na sua mente: quem é você? Você não tem autoridade, você não é fulano, você não é cercano, mas você vai se lembrar de quem você é no Senhor. Lembre para ele: antes de eu falar quem eu sou, quero lembrar quem você é. A minha Bíblia diz que você é um derrotado. A minha Bíblia diz que você é um anjo caído. A minha Bíblia diz que você é um perdedor. Agora eu quero dizer para você quem eu sou. A minha Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. A minha Bíblia diz que em Senhor, em ti eu posso todas as coisas. No Senhor eu posso todas as coisas. E quero te lembrar mais: pode ser que não seja agora, mas a minha Bíblia diz que em breve, muito em breve, o Deus de paz esmagará você debaixo do meu pé. Ele esmagará a sua cabeça debaixo dos meus pés. Então, diante das situações que nós estamos enfrentando, nós precisamos nos posicionar. A posição é que determina a nossa vitória. O ânimo de Elias foi minado. Minado de que forma? Quando ele recebe a afronta, quando ele recebe aquele ataque. O diabo, ele sabe exatamente qual é o ponto fraco que nós temos diante de qualquer problema, aonde nós estamos vulneráveis ao ataque dele. Alguém me entende? Alguém está comigo aqui nessa noite? Ele sabe exatamente
Ele faz um mapeamento da nossa vida. Então cabe a nós nos policiarmos, vigiarmos. É o que a Bíblia chama de vigiar e orar. Você pode passar o dia inteiro orando, mas se você não vigiar, não valeu de nada. Você perdeu seu tempo. Você precisa vigiar e orar. Nessa sessão, nessa sequência, vigiar e orar. Porque quando nós vigiamos, nós vamos mapeando em nós aquilo que é brecha para o inimigo agir, e vamos fechando aquilo que o inimigo pode tocar, e quando fechado o inimigo não toca, e quando o inimigo não toca nós somos fortalecidos, e quando o inimigo não toca, fortalecido ficamos e nos posicionamos para lutarmos contra as armas dele. Amém, queridos? Aleluia. A fé de Elias, ela enfrentou uma grande provação naquele momento. O coração daquele homem, por um momento, ele foi tomado de um medo, de um desespero tão grande, ao ponto dele se esconder. Meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Jezabel vai me matar, Jezabel vai dar cabo da minha vida. O desespero tomou conta da vida daquele homem. E nós precisamos, irmãos, aprender a permitir, a não permitir que esse medo, essa circunstância, essa situação difícil, eu não sei, irmãos, o que você está passando, o que você está enfrentando. Eu estou passando uma situação desconfortável, eu estou passando uma situação um tanto constrangedora. Os que estão mais próximos de mim sabem, é uma batalha espiritual, mas eu acredito que o meu Deus vai me dar vitória. Eu acredito que o meu Deus vai se levantar. Eu acredito que o meu Deus se levanta para trazer luz aonde tem trevas, porque eu nunca vi o meu Deus perder uma batalha. Nunca vi o meu Deus perder uma batalha. E Ele vai se levantar poderoso na batalha, como Ele sempre foi. Amém? Mas há dias que nós estamos cabisbaixos, há dias que nós estamos tristes, e nós não podemos permitir que essas situações difíceis e desconfortáveis dominem sobre nós. Quando eu prego esta palavra, eu prego primeiramente para mim, porque esta palavra foi ministrada ao meu coração. Eu prego ao meu coração, e esta palavra atinge a igreja do Senhor nesta noite. Essa palavra entra no coração daqueles que querem tomar uma posição e uma atitude diante do Senhor. Se você quer fazer isso nesta noite, gostaria que você levantasse uma das suas mãos para Ele e dissesse: Senhor, me ajuda a discernir aquilo que eu estou enfrentando. Quantos querem fazer isso nesta noite? Levante uma das suas mãos para o Senhor e diga: Senhor, eu quero discernir, me ajuda, Senhor, a discernir. Eu não posso ser dominado pelo medo, eu não posso deixar-me ser paralisado pelo ataque do inimigo, eu não posso deixar com que o inimigo cale a minha voz, eu não posso permitir com que o inimigo venha tirar, Senhor, ó Pai, proveito dessa situação. Eu não posso deixar, Senhor, com que o inimigo escarneça de mim, zombe de mim. Diga para o Senhor: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu te sirvo, tu és o meu Senhor, e eu quero me levantar em autoridade diante do Senhor, me posicionar diante do Senhor, porque quem vai dominar essa situação não é o medo, mas é o Espírito do Senhor em mim que vai, em nome de Jesus, dominar essa situação. Vale um glória a Deus aí no seu lugar. Quantos podem aplaudir a Ele aqui nessa noite? Façam isso. Aleluia. Algumas situações desconfortáveis fazem com que nós venhamos a ter medo, sentir medo, a estar em uma caverna. E outro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos é que muitas vezes, quando nós estamos enfrentando algumas situações, ao invés de nós procurarmos um parceiro de oração, ao invés de nós nos colocarmos diante de alguém para orarmos junto com alguém, para buscarmos alguém para estar orando junto conosco, o que nós fazemos? Nós nos isolamos das pessoas e no fim da linha nos isolamos de Deus. Que isso, pastor? Olha só o que Deus fala para Elias, verso 9 do capítulo 19 de 1 Reis. Elias, ele foi questionado por Deus, a atitude dele, a posição dele. Alguém aqui já foi questionado por Deus?
Deus já questionou a sua posição. Deus já chamou a sua atenção. Olha, não é assim que você tem que fazer. Não é assim que você tem que se posicionar. Não é assim que você tem que falar. Alguém aqui, Deus já falou no seu coração assim? Já teve essa experiência? Deus, ele questiona Elias. Verso 9 do capítulo 19. Ali entrou numa caverna, onde ele passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias? O Senhor questiona ele e pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, Deus estava falando para Elias exatamente assim: eu não te usei e não mostrei a minha glória através da sua vida? Eu não te dei vitória sobre aqueles que se levantaram contra o meu nome? Eu não mostrei o meu poder diante daqueles que achavam que eram grande coisa diante de mim? Deus pergunta para Elias: o que é que você está fazendo aqui, Elias? E antes que alguém pergunte: mas Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, Ele não sabe de todas as coisas? Exatamente, ele sabia o que estava acontecendo com Elias. Ele sabia o que Elias estava fazendo ali e como estava usando aquele isolamento, aquela caverna, para fugir diante das tribulações que estavam chegando à vida dele, achando com que aquilo seria uma solução para o seu problema. Deus, ele sabia exatamente o que o profeta estava fazendo ali. A pergunta do Senhor, a pergunta de Deus, ela tem um objetivo ainda mais provocador a Elias, e fazer com que Elias fizesse uma reflexão, né? Fazendo com que Elias parasse para pensar um pouco. Ou seja, Deus queria falar ao coração dele assim, ó: era para você estar aqui essa noite toda, Elias. Note que quando Deus ele pergunta isso, ele pergunta duas vezes. Duas vezes. Se você ler o versículo abaixo, você vai ver que Deus pergunta novamente, verso 9 e o verso 13: que fazes tu aqui? Para ter certeza, Elias ter certeza. Ou seja, Deus estava dizendo para Elias que diante da situação que ele estava vivendo, ele estava presente com ele também. Deus estava falando para Elias que ele estava presente ali. O isolamento que ele tomou, note, irmãos, que a decisão de buscar aquele distanciamento, de estar isolado, fez com que Deus trouxesse ao coração de Elias uma reflexão. E aprenda uma coisa, irmãos: o isolamento, ele faz com que a gente fique mais frágil. O isolamento nos torna mais vulneráveis. E quando eu estou dizendo isolamento, falo isso no sentido de isolamento espiritual, porque isso vai para a rede social e isso pode soar de um tom um pouco diferente. Não estou dizendo que não podemos nos tirar um tempo para poder orar isoladamente, né? Particular, termos um particular com Deus. Não é isso que eu estou dizendo. É nos isolarmos na hora da adversidade, na hora da tribulação. Esse isolamento, ele faz com que a gente se torne pessoas frágeis. E nós precisamos estar ligados em Deus. Precisamos estar posicionados no Senhor. A Bíblia vai falar para nós, irmãos, que Deus, ele traz uma reflexão ao coração de Elias, falando para Elias assim, olha, verso 18, fala para ele assim, olha, em Israel há ainda 7.000 que não se dobraram. Em Israel há ainda aqueles que não se deixaram se intimidar por Jezabel. Sabe o que Deus estava querendo dizer para Elias? Elias, você acha que está sozinho, mas você não está sozinho. Você está entendendo o que Deus está dizendo para você aqui nessa noite, irmãos?
muitas vezes você se acha sozinho. Muitas vezes nós nos achamos sozinhos. E o que Deus está dizendo para nós nessa noite é: você não está sozinho. Você não está só. O diálogo ali de Deus com Elias naquela caverna fez Elias entender, fez Elias enxergar que o isolamento não contribuía em nada na vida daquele homem, mas que ele precisava sair dali. Em outras palavras, Deus estava dizendo para Elias: saia daqui agora, porque eu quero usar a sua vida. Profetiza para alguém do seu lado, diga: Deus quer usar a sua vida, meu irmão. Deus quer usar você. Deus quer usar a sua boca. Deus quer usar os seus lábios para algo poderoso nesta terra. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito nisso. Porque, como diz o ditado popular, não se taca pedra em árvore que não dá fruto. Se está apanhando, se está batendo, é porque está dando fruto. Deus está se agradando e o inimigo está desesperado. Almas vão ser ganhas, o reino de Deus vai avançar, nós vamos prosseguir e a glória será dada ao nome do Senhor, querendo o inimigo ou não querendo o inimigo. Alguém me entende aqui, pelo amor de Deus? Ajude a pregar nessa noite. Aleluia. O nome do Senhor vai ser glorificado através das nossas vidas. O nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa vida, da minha, da sua vida. O nosso corpo, nós somos um corpo, nós precisamos ser aquilo que o Senhor nos chamou para sermos. Igreja, igreja, corpo bem ajustado. A igreja não é todo mundo orelha, não é todo mundo olho. O corpo tem as suas funções, tem os seus membros, e bem ajustados eles funcionam e eles trabalham para o louvor da glória do nome do Senhor. Aleluia. Terceiro ponto, para nós encerrarmos a nossa palavra nessa noite, porque precisamos estar ministrando a ceia do Senhor. É perigoso, porque quando nós estamos isolados, nós deixamos de ouvir e principalmente obedecer ao Senhor. Tome cuidado, porque quando a gente se isola, a gente deixa de obedecer, a gente deixa: eu não preciso obedecer, eu não preciso me sujeitar, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. Tome cuidado. Apesar de alguns erros que Elias ele cometeu, como nós mencionamos aqui nos dois primeiros pontos que eu toquei com a igreja, existiu algo aqui, irmãos, que foi uma falha fundamental para a recuperação da alegria, do ânimo de Elias. O que era? Aquele homem não parou de ouvir a Deus. Diga para quem está do seu lado: o segredo é ouvir a Deus. Tem aquele cântico antigo que diz: fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus. Sim, alegre, atento ou atendo ao teu chamar. O Senhor está nos chamando nesta noite. O Senhor está nos chamando nessa noite. Elias teve um ponto positivo. Apesar do medo, apesar das frustrações, apesar daquela dificuldade que ele estava enfrentando, daquele isolamento, ele não parou de ouvir a Deus. E eu quero ser boca de Deus para você aqui nessa noite. Eu quero ser homem de Deus para você aqui nessa noite e dizer que Deus está falando ao seu coração aqui nessa noite. Porque muitas vezes você pensou em parar, você pensou em deixar de vir, você pensou em deixar de estar, e Deus está dizendo para você aqui nessa noite que você precisa continuar, que você precisa caminhar, que você precisa continuar ouvindo o Senhor.
quando o profeta, o homem de Deus, ele discerne o momento que ele estava enfrentando, a dificuldade, a circunstância, e que o posicionamento que agora ele teve no Senhor foi um posicionamento errado. Ele agora ouve do Senhor: o que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, Deus dizendo para ele: eu sou com você, eu sou o seu Senhor, eu ainda continuo te abençoando, eu ainda continuo te usando. Não deixe esse medo te dominar, não deixe essa circunstância governar a sua vida, porque eu ainda sou Deus na sua vida. Quando aquele homem entende isso, a Bíblia diz que o seu ânimo, a sua alegria voltou novamente, irmãos. Quando nós deixamos de ouvir Deus, irmãos, grave bem isso: deixar de ouvir Deus é abrir cova para ser sepultado. Diga isso comigo: deixar de ouvir Deus é abrir covas para ser sepultado. Nós precisamos ouvir a Deus, precisamos orar e buscar direcionamento diante do Senhor. Deixar de ouvir Deus, irmãos, é completamente nós abrimos cova para estar sepultando a nossa vida. O Senhor, ele falou para Elias, capítulo 19, versículo 15. Olha só o que o Senhor diz para ele: olha, vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge Azael o rei sobre a Síria. Ou seja, a circunstância que aquele homem estava enfrentando, o problema que aquele homem estava enfrentando, não fez com que ele deixasse ainda de ser usado por Deus. O Senhor usara a vida dele com poder e glória diante da sua presença. E agora Elias se levanta posicionado diante do Senhor, toma agora a sua atitude, sacode a sua poeira que estava sobre o seu corpo, e agora ele vai adorar e engrandecer o nome do Senhor em obediência àquilo que o Senhor estava falando ao seu coração. Palavra do Senhor para você nessa noite: Deus está te chamando para que você se coloque de pé. Deus está te chamando para que você se posicione. Deus está te chamando para que você tome uma postura espiritual. Deus está te chamando para que você seja cabeça e não cauda. Deus está te chamando para que você seja bênção e não maldição. Deus está te chamando para que você faça a diferença no meio da multidão. Deus está te chamando não para que você seja mais um, mas Deus está te chamando para que você seja aquele que faça a diferença para o louvor da sua glória. Elias se sentindo sozinho, Elias se sentindo totalmente isolado: o que será da minha vida? Mas Deus lembra ele: olha só, você não está sozinho, eu separei ainda 7.000 que não se dobraram. Eu quero acreditar, eu quero crer que esses 7.000 que não se dobraram não foram, a Bíblia não cita nome de ninguém, a Bíblia não fala o nome deles, eles eram pessoas totalmente desconhecidas, mas a Bíblia fala que foram aqueles que não se dobraram, e Deus usara a vida deles poderosamente também. Muitas vezes a gente quer o holofote, muitas das vezes a gente quer o destaque, muitas vezes a gente quer estar numa posição de destaque, mas muitas vezes Deus quer nos usar lá no secreto do nosso quarto. Deus quer nos usar nos bastidores da igreja. Deus quer nos usar intercedendo, orando por alguém. Esses dias atrás eu estava passando uma situação espiritual e eu precisava ouvir Deus. É muito bom ouvir Deus, né, irmãos? Quantos aqui gostam de ouvir Deus? É maravilhoso ouvir Deus. E parece que tem dia que o céu está de bronze. Parece que tem dia que a gente fica: Senhor, eu quero ouvir o Senhor falar. Fala comigo, usa alguém, mas fala comigo. E às vezes o céu parece que está de bronze. E eu estava passando por uma situação há muito tempo atrás, já tem uns 2 anos. A gente fala um tempo desse atrás, acho que foi ontem, né? Mas uns 2 anos atrás, e eu precisava ouvir Deus. Foi quando Deus usou uma irmã lá de Governador Valadares. Ela me mandou uma mensagem em áudio pelo WhatsApp. Não sabia de nada que estava acontecendo. Deus usou a boca dela para falar comigo. E ela diz: olha, eu tive uma visão assim, 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 com
com o pastor e Deus me direcionou para estar orando pela sua vida, e o Senhor disse que é um contra-ataque assim, 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 e eu estava enfrentando tudo aquilo, irmãos. Então Deus usa os seus profetas na terra. Deus fala com os seus profetas na terra. Se você pode colocar de pé no seu lugar, por gentileza, em nome de Jesus, se coloque de pé.